A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. A palavra do Senhor fala, querido, que um homem por nome Cornélio era um centurião da corte, uma autoridade diferenciada. Ele comandava 100 soldados. Ele estava na corte de Roma. Ele via a pobreza daquele povo e por ele ser um grande homem de nobreza, ele tinha um coração mole. Existem pessoas que elas são justas, mas o coração dela é mole. Ela se dobra diante da pobreza e das injustiças social. Ela se comove ao ver um pobre. Ela não se sente bem ao ver uma pessoa pedindo esmola. Ela não se sente, querido, contente em ver uma pessoa passando fome e necessidade. Existem pessoas que são nobres, autoridade, mas quando vê um quadro de pobreza, ele consegue ajudar esta pessoa. A palavra do Senhor diz que Cornélio era um oficial. Ele era oficial de Roma, um homem de grande e potente. Era um homem simples, humilde, que fazia a diferença na sociedade onde ele vivia. A palavra do Senhor diz que ele orava, jejuava, mesmo sem conhecer o Deus verdadeiro. Ele tinha um coração bom, ele gostava de ajudar as pessoas. Ele era um homem reto, um varão justo e temente a Deus. E que ele dava bons testemunhos. Os judeus, querido, os admiravam porque ele era um homem reto. Ele fazia muitas esmolas ao povo. Um homem piedoso. Ele não tinha apego às coisas materiais. Ele ajudava os necessitados. Ele era um homem de oração, um homem receptivo à voz de Deus. Mesmo ele, querido, não sendo um judeu, ele era um homem piedoso, temente. Ele era um homem de contínua oração. Ele buscava Deus. A palavra do Senhor diz que ele orava às 3 horas da tarde. Ele faz caridade, ele dá esmola àqueles que precisavam, àqueles que passavam dificuldade. Aquele que busca Deus de todo o seu coração, querido, Deus ele se revela. Não dá para buscar a Deus de qualquer maneira. Cornélio tinha uma vida de oração e ele olhava para a necessidade do próximo. Querido, todas as vezes que eu e você nos dedicarmos para olhar a necessidade do nosso próximo, Deus também olha para mim a sua necessidade. Cornélio estava há 4 dias orando e jejuando. Quando foi na hora 9, o céu decide se revelar para ele. O anjo do Senhor aparece para Cornélio e diz: aleluia, Cornélio, Deus ouviu as suas orações e também guardou em memória todas as suas esmolas. Querido, Deus conhecia Cornélio a vida espiritual de oração, mas também Deus conhecia ele na prática. Aleluia, o anjo diz para ele que Deus recebeu, Deus ouviu a sua oração e também guardou em memória as suas esmolas. Querido, Deus ele tem em memória todas as suas práticas, todas as suas ofertas, caridade. Queridos, o que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pelas pessoas necessitadas que estão à tua volta? Você deixa ser movido por Deus? Você tem um coração sensível à voz do Espírito Santo? Você se dobra diante da pobreza? Querido, você se comove ao ver uma pessoa passando necessidade? Será, queridos? Será que Cornélio não parece com você? Uma pessoa piedosa, uma pessoa influente, que dá esmola, uma pessoa que ora, que se consagra, uma pessoa justa, temente a Deus. Aleluia! Você tem, querido, essas qualidades que Cornélio tem? Querido, as coisas de Deus começam pequena. Começa com uma oração e com esmola. É coisa mínima. Deus estava olhando as esmolas que ele dava ao pobre. As pessoas dizem: eu não vou fazer porque é tão pouco e Deus não está olhando. Eu quero fazer uma coisa grande para Deus ver. Querido, Deus quer que você faça o melhor para Ele. O melhor para Deus não é coisa grande não, é aquilo que você faz de coração. O que Cornélio fazia não era para se aparecer. Ele era um homem rico, nobre, mas ele fazia porque ele amava os pobres. Ele se sentia no lugar deles. Quando a pessoa, querido, dá esmola para alguém, é porque ela nunca gostaria de estar no lugar daquela pessoa. A esmola alivia o sofrimento daquela pessoa.
Deus olhou o coração de Cornélio e Deus disse: eu vou abençoar este homem. Ele tem um coração bom. Eu vou fazer uma obra na vida dele e na família dele. Querido, você semeia no lugar e colhe em outro. Deus, Ele ouve a sua oração. Deus, Ele nos socorre. Nós precisamos entender que não podemos se prender às coisas deste mundo. Deus vê as coisas mais simples que você faz. Talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo. E Ele vai responder o que você está fazendo. Deus, Ele vai te abençoar. A família de Cornélio, querido, foi toda abençoada. O anjo apareceu e disse: vou trazer a salvação para a sua casa. A sua casa vai ser abençoada, você vai ser abençoado. A bênção de Deus já alcançou, está alcançando a tua família, querido. As mínimas coisas que você faz para o ser humano, Deus está olhando para você. A forma como você trata as pessoas, Deus está olhando para a tua vida e para as tuas atitudes. Deus está ouvindo as suas orações, ainda que você esteja orando em pensamento. Deus escuta a intenção do teu coração. Você que tem um coração generoso, Deus vai te abençoar muito. Você que passa e diz: Deus, eu não tenho. Ah, se eu pudesse ajudar. E você diz: ajuda, Senhor, esta pessoa, socorre esta pessoa. Deus, Ele vai mandar resposta. Deus vai enviar ajuda, socorro. Deus vai enviar a solução. Quantas pessoas têm o desejo de ajudar alguém, mas ela não tem condições, mas ela ora, intercede por aquela pessoa para que Deus envie alguém para que possa ajudar. A oração intercessora, ela tem poder. Deus ainda responde orações e vê as nossas atitudes, querido. Você que está plantando na vida das pessoas, você que está plantando no reino de Deus, você vai colher coisas boas. Percebe que o anjo do Senhor apareceu para ele, para Cornélio, e disse que Deus ouviu as orações dele e que Deus guardou em memória as esmolas que ele estava dando aos pobres. Será que eu e você está fazendo alguma coisa por aquela pessoa que está necessitando? Deixa ser movido pelo Espírito Santo, querido. As orações eram importantes, mas é só a oração que sobe para Deus? Não. O anjo falou que as esmolas também estavam diante de Deus. Tudo que eu e você faz aqui na terra por alguém está registrado, querido, nos céus. A esmola também sobe, querido. Portanto, eu venho te perguntar: você dá a esmola para alguém? Você ajuda alguém? Você ajuda o necessitado? Se alguém te pedir, você dá, querido? Muita gente às vezes não é abençoado porque não dá uma esmola. Querido, esmola chega diante de Deus. Nós precisamos entender que se você der R$1 a alguém, você não vai ficar pobre, não. Você vai ajudar muito esta pessoa. Não basta só orar, não. Nós precisamos ajudar também o necessitado. O que me chama a atenção nessa palavra é que Cornélio não conhecia Deus verdadeiro. Cornélio não era, querido, judeu, mas ele era um homem piedoso, ele era um homem temente, ele era um homem, querido, que orava, que buscava Deus. Ele tinha um coração sensível à voz de Deus, ele tinha amor, ele ajudava os necessitados, ele ajudava os pobres, ele dava esmola todos os dias às pessoas que viviam ali pedindo esmola nas ruas. Observe que ele era para ser uma pessoa ruim, por ele fazer parte do exército de Roma, mas não, ele fez a diferença. Ele tinha um coração bom, ele era uma pessoa boa. Querido, nós precisamos também fazer a diferença. Nós conhecemos o Deus de Israel. Deus, ele diz que aquele que ajuda o pobre está dando para ele. O que você faz por uma pessoa necessitada, você está plantando no reino de Deus. E Deus, ele vai te dar a colheita, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Portanto, eu venho te dizer, se você, querido, passa na rua, alguém te pede uma esmola, dá a esmola a esta pessoa. Será que
se você der 10 centavos, 50 centavos, R$ 1, você vai ficar pobre, querido? Ajude esta pessoa. R$ 1 que você dá para alguém, você não vai ficar pobre não. Você também não vai mudar a vida daquela pessoa, mas você vai ajudar aquela pessoa que está ali necessitando, precisando de R$ 1. Querido, ajude. Abra a mão, ajude as pessoas. Tem muita gente que diz assim: eu não dou esmola porque eu não sei o que é que ele vai fazer. Não importa. Se a pessoa chegou para você para te pedir, você pode, ajude, dê esmola, querido, porque Deus recebe. Os céus está contemplando, os céus está nos assistindo, Deus está nos acompanhando. Ele quer ver qual é a nossa atitude, qual é o nosso comportamento, como é que nós somos aqui, querido. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer a diferença. Observe que Cornélio não conhecia Deus. Cornélio não era judeu, mas era um homem de coração bom. Então vamos ter um coração bom. Vamos ajudar aquele que está precisando. Vamos ajudar aquele que está necessitando. Vamos abrir a nossa mão. Se Deus te abençoou, querido, é porque Deus te deu condição de você poder ajudar outras pessoas. Quantas pessoas têm o desejo de ajudar alguém, mas ela não tem condições, mas ela ora e pede a Deus para que Deus venha levantar alguém que possa ajudar. Querido, que nós possamos ter as qualidades deste homem chamado Cornélio. Um homem que era temente, um homem que orava, um homem que tinha um coração bom, um homem que ajudava os necessitados, pobres. Portanto, querido, vamos ajudar aquele que está necessitando. Amém, querido? Deus salvou a família de Cornélio, salvou Cornélio através da atitude dele. Aleluia. Deus enviou o apóstolo Pedro para ir à casa dele e ali toda aquela família foi salva. A salvação chegou na casa de Cornélio. A bênção do Senhor alcançou toda a família de Cornélio só por causa de uma atitude dele, de dar esmola aos pobres e aos necessitados. Querido, esmola também sobe diante de Deus. Assim como a oração sobe, a esmola também sobe. Que Deus te abençoe. Deixa aí escrito abaixo do vídeo: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Amém?